O Homem Borracha. Um ladrão e criminoso ou um herói e membro da Liga da Justiça? Um personagem engraçadão ou alguém superpoderoso e um passado sério e sombrio? Tudo isso é verdade quando se trata desse personagem tão diverso e subestimado que é o Homem Borracha. E hoje a gente vai trazer para vocês, aquele resumo do personagem, aquele auge e queda então do Homem Borracha ao longo dos anos, da DC. Vamos ver então como o personagem ele foi se comportando, foi mudando ao longo dos anos. Tudo isso então depois da abertura. Então, o Homem Borracha ele pode não ser um personagem tão famoso, nos dias de hoje. Mas acredite se quiserem, lá na Era de Ouro dos Heróis, ele era um dos maiores. E também ele pode ser considerado aí um dos primeiros super-heróis com essa pegada mais cômica. E até com um tom de autoparódia muitos anos antes do que, por exemplo, um Deadpool da vida. A primeira aparição do Homem Borracha aconteceu no quadrinho Police Comics número 1, publicado pela editora Quality Comics, em 1941. O personagem foi criado pelo roteirista e artista Jack Cole. A primeira página da história já revela o contexto da sua origem. Nela, o Patrick Hill O'Brien fazia parte de uma gangue tentando invadir uma usina de produtos químicos. Só que tudo acaba dando errado quando um segurança é alertado e acaba dando um tiro no Patrick, enquanto o resto da sua gangue abandonava ele. Acaba que por causa desse ferimento da bala, ele é atingido por produtos químicos desconhecidos, e enquanto foge da polícia, ele acaba desmaiando no pé de uma montanha perto da cidade. Quando ele acorda, ele está deitado numa cama, dentro de um retiro nas montanhas, e sendo cuidado por um monge. Acontece que esse monge sentiu que o Patrick tinha bondade dentro de si, e depois de ter visto esse ato de bondade ali do monge, fez com que o Patrick começasse a refletir na sua vida. Isso alimentou então essa vontade dele querer ser um herói. Durante seu tempo no monastério, ele acabou descobrindo que os químicos que atingiram seu corpo tinham atingido sua corrente sanguínea e transformado ele para sempre. E agora ele tem aquelas habilidades de borracha e ele consegue se esticar, moldando seu corpo em qualquer formato. A partir desse momento, ele decide que de agora em diante ele usaria esses dons para combater criminosos. E de noite, agora ele vestiria essa fantasia de borracha vermelha, preta e amarela, junto com um par de óculos branco para combater o crime. E foi assim que o Patrick O'Brien deu lugar para o Homem Borracha. E assim esse personagem se tornou um grande sucesso nessa revista da Quality Comics. E essa primeira história do Homem Borracha ela já se diferenciava por ter realmente então alguns tons mais cômicos ali, diferente de outros heróis. E foi esse estilo então que fez esse personagem, o Homem Borracha, ele ter esse sucesso inicial. Então não que ele teve um auge no seu começo, mas ele teve um certo sucesso ali, misturando esse tom um pouco mais autoparódia, cômico, com aquela origem clássica de super-herói. Em Police Comics, edição 13, o Homem Borracha acaba ganhando um parceiro. Na história, o Patrick conhece Woozie Winks, um ex-criminoso, assim como ele, que tinha ganhado a habilidade de invulnerabilidade e queria usar seus poderes para combater o crime. Juntos, então, eles formam a parceria Homem-Borracha e Bolão, que durou durante quase toda a era então desses quadrinhos da Quality Comics, apesar do Bolão com o tempo perder seus poderes. Algo que torna essas primeiras HQs do Homem-Borracha muito únicas é justamente o seu visual, pois ela tem um estilo que abraça completamente aquele lado mais cartoon. Você olha para os desenhos e vê facilmente que é algo que estaria em Pica-Pau ou Looney Tunes. E esse estilo único aí realmente do desenho vem, do quadrinista ali, o Jack Cole, que criou o personagem. Ele tinha então esse talento em misturar, esse lado mais cartoon junto com o tom cômico que o Homem Borracha tinha. E esse sucesso então inicial aí do Homem Borracha garantiu a ele então o seu primeiro quadrinho, que começou a ser publicado então em 43. A primeira série de HQs do Homem Borracha foi um sucesso que rendeu 64 edições. A história da maioria dessas HQs era simples, com o Homem Borracha e o Bolão tendo que enfrentar algum mafioso ou supervilão, com um plano maligno completamente fora da realidade. Só que, mesmo simples, elas funcionavam e chamavam atenção justamente pelos contrastes entre o absurdo e o caricato dos personagens em cena com a atitude séria que o Homem Borracha tinha contra esses planos. Era uma história de herói e, ao mesmo tempo, uma paródia. Conseguiu atrair leitores crianças e adultos por vários motivos diferentes. E nessa época, os quadrinhos de heróis estavam começando a perder um sucesso justamente por ser o pós-Segunda Guerra. Só que o Homem Borracha soube lidar muito bem com a situação pelo tom diferente que as histórias dele tinham em comparação com Superman, Batman e até o Capitão América. Só que mesmo então com esse sucesso aí do Homem Borracha, a Quality Comics, o quadrinho então onde ele estava sendo publicado, ela ao longo dos anos foi tendo uma situação financeira então cada vez pior e acabou falindo então em 1956. Foi então aí que a DC acabou adquirindo os direitos desses personagens da Quality Comics e acabou deixando eles em hiato aí por muito tempo sem usar eles.
A primeira aparição do Homem-Borracha na DC nem foi como o Homem-Borracha. Na verdade, chega a ter uma ligação com o desenho do Ben 10. Isso aconteceu no quadrinho House of Mystery número 160 em 1966, na história chamada Disque H para Herói. Nela acompanhamos Robbie Reed, um garoto que tinha um daqueles discadores de telefone antigo, só que quando ele discava algum número, ele se transformava em algum super-herói. E aí qualquer semelhança com Ben 10 é mera coincidência. Pois bem, um dos heróis que ele se transforma no quadrinho é justamente aí o Homem-Borracha, o que faz dessa história tecnicamente aí a primeira aparição oficial dele na DC. E o mais engraçado é que nessa história aí, todos aqueles personagens que o garotinho ia se transformando, eles continuavam com a personalidade do garoto, né? Então, era realmente só a skin mesmo que eles estavam usando ali nessa história. Mas você pode dizer aí que a DC, né, os criadores nessa época, eles estavam preparando aí a aparição do herói que viria a acontecer então na editora. Até porque nesse mesmo ano de 66, o Homem-Borracha então ganharia o seu novo quadrinho aí, a segunda minissérie então. Na primeira edição dessa nova minissérie do Homem-Borracha, temos a primeira grande queda do personagem. Para começar aqui a história, apesar de ser a primeira oficialmente feita pela DC, ela não reconta a origem do Homem-Borracha, mas muda completamente o tom que fazia suas histórias terem tanto sucesso. Essa versão do personagem é bem mais infantil e retira completamente o tom de paródia ou os absurdos que os quadrinhos originais dele tinham. Aqui o Homem-Borracha recebe um novo elenco de apoio, completamente diferente dos personagens que tinham na Quality Comics. E também temos a substituição do Bolão por um garoto chamado Gordy, que irritou tanto os fãs do personagem na época que simplesmente ele sumiu da existência até hoje em dia. A situação dessa série estava tão ruim com os fãs que na sétima edição criaram um retcon para dizer que esse Homem-Borracha, na verdade, era filho do Homem-Borracha original, que aparece mais velho nessa edição, assim como o Bolão. Mas mesmo assim esse movimento não atraiu o interesse dos fãs e essa versão foi cancelada com apenas 10 edições. E para complementar, anos depois, em Crise nas Infinitas Terras, houve um retcon para dizer que essa série ela se passa na Terra 12 e ela foi eliminada da existência. E realmente aqui a gente tem talvez a grande queda aí do personagem, porque a gente tem primeiro o longo hiato, né, que o Homem-Borracha passou, e depois esse novo quadrinho aí que realmente flopou demais lá em 1966. E aí você pode dizer que aqui o personagem talvez ele era a linha B ali da DC, e agora ele foi para uma linha C e D, sabe? Até porque então nos anos seguintes aqui, o Homem-Borracha ele só continuou fazendo aparições esporádicas ali, principalmente nas HQs do Batman. Em Batman Bravos e Destemidos, edição 76, temos o primeiro crossover entre o Homem-Borracha e o Batman. Na história, os dois heróis precisam unir forças para derrotar o vilão Moldador, um cara que pode moldar e atirar plástico com as mãos e tem como plano lançar o mundo numa era do plástico. Essa parceria com Batman fez os dois terem muita química trabalhando juntos. Além disso, o uso cartunesco dos poderes do Homem-Borracha são muito bem utilizados nessa história, como no momento em que o Homem-Borracha é desmontado em vários pedaços que o Batman recolhe e ele se remonta facilmente, sugerindo um nível de poder muito alto. E essa mistura do Homem-Borracha e o Batman se provou um sucesso muito maior que o quadrinho solo do Homem-Borracha, além de conseguir misturar o tom cômico das histórias do personagem junto com a aventura de uma história do Batman, de forma muito boa. Mas depois disso aí o Homem-Borracha ele ficou de novo num grande ato aí nos quadrinhos. Até que só então em 1975 ele novamente retornou aí para uma aparição, né, nessa HQ do Bravos e Destemidos. Na edição 95 dessa revista, temos uma história onde acompanhamos o Batman investigando o assassinato de Kyle Morgan, para tentar impedir que o suposto assassino seja condenado à morte. A investigação dura bastante, até ele descobrir que Kyle Morgan está vivo e, na verdade, era o Homem-Borracha. Acontece que o herói estava cansado da sua vida como criminoso, então ele decidiu modelar o seu rosto em uma nova forma e assumir uma nova identidade com uma nova namorada. Só que o Batman convence ele a voltar a ser um herói e contar a verdade para o bandido não ser condenado à morte. Bom, depois disso, então, em 76 a DC tentaria emplacar novamente aí um quadrinho solo do Homem-Borracha. Só que dessa vez ignorando aquela segunda minissérie, aquela segunda HQ, ela nunca existiu, e continuando então as aventuras que a gente via lá na Quality Comics. Bom, nessa nova repaginada aí do personagem, nós voltamos a acompanhar as aventuras da dupla Homem-Borracha e Bolão, que retornaram para um estilo de arte cartunesca. Nessa história, o Homem-Borracha e o seu parceiro estão trabalhando para a FBI, para deter diversas organizações criminosas e supervilões. Nesse período, as histórias já cortaram então completamente a identidade secreta do Homem-Borracha e utilizam ele como super-herói em tempo integral. Essa nova HQ fez um sucesso regular entre os fãs.
e foi bastante elogiada por trazer de volta o humor em tom de paródia do personagem. Só que essa HQ acabou durando, então, somente 9 edições. Mas aqui a gente continuou num período, digamos, de queda aqui do personagem, porque, ok, ele teve essa leve aumento aí de popularidade, mas ele não retomou aqueles anos gloriosos lá das suas primeiras aparições. Até por isso, então, depois o personagem continuou fazendo aparições esporádicas em HQs da Liga da Justiça, do Batman também lá do Bravos e Destemidos, mas eis que esse personagem, mesmo não tendo nenhum quadrinho próprio dele, a DC foi lá e bancou uma série animada, então, do Homem-Borracha. Essa aí duvido que você se lembra. Em 1979, a série As Aventuras do Homem-Borracha, ou Plastic Man Adventure Show, foi lançada. Era basicamente uma série spin-off dos Super Amigos e trazia o Homem-Borracha enfrentando uma galeria diversa de vilões. Alguns até dos quadrinhos dele, como o Dr. Dome e sua ajudante Lynx. Mas a maioria dos vilões eram originais do desenho. Esse desenho aí novamente levava o personagem para um tom mais infantil e bem diferente do estilo de paródia escrita nos primeiros quadrinhos do personagem. Rendeu números médios de audiência e acabou sendo cancelada em 81, depois de apenas uma temporada. Até na série animada dele era uma questão de spin-off, né, no caso lá dos Super Amigos. E para os anos seguintes, o que a gente pode dizer é que novamente o personagem ele ficou em hiato. Até que em 86, né, como em vários auges e quedas aqui da DC a gente comenta, teve lá o evento da Crise nas Infinitas Terras, que colocou então todos os personagens em uma terra só. Isso foi impactante para o personagem, que nos levou então ao seu grande retorno aí. Em 1978 foi lançada uma minissérie do personagem, e que reconta a origem do Homem-Borracha dentro do universo DC, com estilo de arte bem cartunesco, só que atualizado para os anos 90. A minissérie foi aclamada por leitores e crítica. E na história nós temos o Patrick, que foi abandonado por uma gangue depois de um assalto que deu errado, em que ele foi baleado e atingido por um produto químico desconhecido. E isso é uma recriação lá do quadrinho original, né? O Patrick então vaga pelas ruas desolado enquanto seus poderes se desenvolviam no seu corpo, e ele é adquirindo uma forma monstruosa. E isso assustou as pessoas e a polícia, que começaram a atacar ele. Enquanto o O'Brien percebeu o que estava acontecendo, ele usa seus poderes para escapar da polícia. Depois disso, o Patrick ele fica tão chateado com essa sua nova forma e de ter sido abandonado, que ele tenta tirar a sua vida. Só que ele é impedido por Woozie Winks, um ex-paciente de uma instituição mental que foi expulso por falta de orçamento, e que o seu sonho era voltar para a camisa de força e o seu quarto banco aconchegante. Os dois então formam uma amizade e decidem que deveriam usar os poderes do O'Brien para ganhar dinheiro. Mas eles não sabem se tem mais dinheiro na vida do crime ou sendo vigilante, né, ajudando a polícia. E eles decidem então isso jogando uma moeda, que acaba caindo no lado do combate ao crime. Em uma entrevista depois de uma missão, o Patrick ganha um apelido de Homem-Borracha. E a HQ termina com o Patrick e o Uzi firmando uma agência de detetives em Nova York, iniciando várias aventuras juntos. E essa minissérie então realmente conseguiu trazer todos os elementos que tinham lá na aparição original, né, do Homem-Borracha. Mas conseguindo dar uma atualizada boa em relação à arte também, e também as dinâmicas e as falas ali que tinham que ser atualizadas, né? Então a gente tem o tom cômico da autoparódia, da ironia que tem do personagem então do Homem-Borracha. E aqui então a gente tem uma volta aí pro auge do personagem, né? E esse sucesso aqui do quadrinho e do público recebendo bem ele, fez abrir as portas aí pro maior auge aqui do personagem, eu acho até o momento, né? Que foi quando ele entrou para a Liga da Justiça. Foi na Liga da Justiça de Grant Morrison que o Homem-Borracha atingiu seu maior auge, tanto em questão de histórias quanto em popularidade. Em 1998, foi lançada a história Rock of Ages, em Liga da Justiça edição 10. Uma história dividida em 4 partes, em que a Liga da Justiça está enfrentando a Liga da Injustiça, um grupo de supervilões liderados pelo Lex Luthor. No final, eles são derrotados pelo Coringa, que era, na verdade, o Homem-Borracha disfarçado, a pedido do Batman. Ele enfrenta a deusa Circe e se provou imune aos ataques mágicos dela. Alguns encontros depois, por causa disso, ele se tornou um membro oficial da Liga da Justiça da América e acabou ajudando a Liga em diversas batalhas. Por exemplo, em lutas contra uma versão atualizada do Super Android Amazo, ajudar contra um marciano branco que roubou a identidade do Bruce Wayne, entre vários outros vilões. E a escrita do Grant Morrison não só acertou pegando então os elementos originais lá do Homem-Borracha, mas ele também conseguiu fazer o Homem-Borracha se popularizar demais, chegando no status de outros heróis grandes, né, da DC. Tanto que ele foi um dos únicos personagens, tirando aqueles 7 principais que sempre estão lá na Liga da Justiça, a continuar como em tempo integral, depois do arco da Terceira Guerra Mundial que dissolveu, né, a Liga da Justiça, que tinha uma Liga da Justiça alternativa. E ele também teve um papel importante na saga Torre de Babel. Nessa saga, o Ra's al Ghul e a Liga dos Assassinos tentam destruir a Liga da Justiça, usando os planos de contingência roubados do Batman para cada membro da Liga da Justiça.
O Homem Borracha acaba sendo congelado e desmembrado em vários pedaços durante a história. Mas no final, por ter passado por isso acaba traumatizando o herói e faz com que ele seja um dos votantes responsáveis pela expulsão do Batman da Liga da Justiça. E é interessante ver que nessa fase aí da Liga da Justiça, nessas histórias, foi se colocando mais camadas, uma escrita mais séria para o Homem Borracha, fazendo com que ele não fique só naquele personagem bobo e cômico. Isso levou ao arco, né, desse quadrinho da Liga chamado Divided We Fall. Nesse arco de 4 partes escrito pelo Mark Waid e Liga da Justiça número 50, na história o Homem Borracha e os outros membros da Liga da Justiça são separados em 2 pessoas, suas identidades de heróis e as suas personalidades civis pelo vilão ID. As personalidades do Homem Borracha são um herói que se tornou um brincalhão irresponsável que não consegue ser eficiente em nada, e Patrick O'Brien, que entra numa luta interna com as suas tendências criminosas que ele lutou por anos para suprimir. O Patrick tem um papel fundamental nessa história para ajudar os heróis a se reunirem com seus outros eus. Ele precisou mostrar para todos que, separados, eles seriam ineficientes. E para isso, ele teve que espancar o Bruce Wayne aqui vestido de assaltante. Isso porque, separado de sua figura de Batman, ele estava em um colapso mental pelo que tinha acontecido com seus pais. Depois de juntar os heróis, ele e o Batman se entenderam. E até hoje essa é considerada aí uma das melhores histórias aí envolvendo o Homem Borracha na Liga. Em algumas edições depois haveria aí um aprofundamento, né, dessa relação do Homem Borracha com o Batman. Em Liga da Justiça número 65, a história tem um foco muito maior na relação entre o Batman e o Homem Borracha, com eles combatendo vários criminosos, assim como nos velhos tempos da revista do Bravos e Destemidos. Porém, depois de trabalharem juntos, o Homem Borracha sente confiança em contar para o Batman que ele tem um filho chamado Luke. Ele revela que o garoto se envolveu com gangues, assim como ele, e que tem medo de se aproximar por não saber ser um pai. Detalhe para o Homem Borracha usando os poderes aqui para contar a sua história para o Batman. Ele acaba revelando que não sabe se foi gostar de ser super-herói, que afastou ele de ser o pai, ou se foi por medo de ser ruim. Depois disso, o Batman tenta ajudar o Homem Borracha e localiza o seu filho. Ele conversa com o Luke pedindo para ele voltar para casa e fazer as pazes com seu pai. Só que o garoto recusa por não estar pronto. Depois, sozinho, o Batman revela que está decepcionado com o Homem Borracha, que estava escondido o tempo todo no cinto de utilidades dele. E só por esse resumo que eu tô dando da história, dá pra ver que realmente tem um tom aí mais maduro aí pro Homem Borracha. Além de que esse elemento aí da paternidade dele se tornaria um fator cerne aí pro personagem na atualidade. Durante o arco The Obsidian Age, que começou em Liga da Justiça número 68, o Homem Borracha e vários membros da Liga foram transportados milhares de anos no passado para as origens de Atlântida. Durante uma luta contra os vilões, o Homem Borracha acaba tendo um dos seus traumas revividos, pois ele foi congelado e cortado em pedaços que foram espalhados pelo mundo. Incapazes de localizar todos os pedaços, na época a Liga da Justiça voltou para o presente, durante a edição 76, e eles se dedicam a proteger o mundo e reunir os pedaços do Homem Borracha de volta, que estava consciente e sentindo tudo durante milhares de anos. Isso tudo foi um trauma tão grande que fez ele deixar a Liga da Justiça e ir em busca de uma vida normal. Ele acabou então reencontrando seu filho Luke e melhorando sua relação com ele. E toda essa mudança então de tom pro personagem nos quadrinhos da Liga da Justiça acabaram fazendo mais pessoas conhecerem ali o personagem e terem mais fãs aí pro Homem Borracha. Mas muitas pessoas sentiram falta, né, daquele clima mais leve, até mais cômico, né, do personagem. Foi então que em 2004, né, talvez para responder aí essa demanda dos fãs, a DC lançou um novo quadrinho dele. Escrita e desenhada por Kyle Baker, a nova HQ do Homem Borracha não tinha ligação com os eventos que o personagem estava lidando nos quadrinhos da Liga, e faziam ele retornar para a fórmula tradicional de suas histórias. O traço era cartunesco, bem forte, retomando a essência de desenho animado do personagem. Na história acompanhamos o Homem Borracha e Bolão, enfrentando diversos inimigos, ao mesmo tempo que precisam aprender a gerenciar o escritório de detetive deles. Esse quadrinho teve 20 edições e é muito elogiado pelo seu humor e estilo artístico. Uma contraparte para o tom mais sério que o personagem estava tomando, né, nas histórias principais da DC. Acontece então com esse retorno aos holofotes nos últimos anos que o Homem Borracha estava tendo, a DC não é perder a oportunidade então de colocar o personagem e adaptar ele nas suas séries animadas. Quando Liga da Justiça Sem Limites estava em produção, havia ideia de colocar o Homem Borracha no desenho, mas houve conflitos de direitos, já que uma série do personagem que não foi para frente estava sendo produzida ao mesmo tempo. Mas mesmo assim o personagem é mencionado no episódio A História Nunca Contada, quando o Lanterna Verde
pede para chamarem ele. Porém, anos mais tarde, o Homem-Borracha ganharia sua chance de participar do desenho Batman Bravos e Destemidos, que foi onde muitas pessoas conheceram o personagem, até pela primeira vez. A origem dele do desenho é um pouco diferente dos quadrinhos. Nela, o Patrick O'Brien era um membro da gangue do Homem-Pipa, que numa noite estava invadindo uma indústria química, só que o Batman estava lá, e enquanto o Batman e o Homem-Pipa lutavam, o O'Brien teve a chance de fugir, mas ele preferiu tentar pegar o dinheiro para si mesmo. E isso fez com que ele acabasse caído num tanque de produtos químicos. Mas ele foi salvo pelo Batman, que viu que a estrutura do seu corpo foi alterada. Depois de se recuperar e entender melhor os seus poderes, o O'Brien viu a atitude do Batman de salvar ele como certa, e acabou ajudando ele na acusação contra o Homem-Pipa no tribunal. Depois disso, o Batman depôs a favor do Patrick, que ganhou liberdade condicional. E após isso, ele decidiu que iria abandonar o crime e se tornar o super-herói Homem-Borracha. Só que ao longo de toda a série, é explorado essa divisão do personagem entre querer fazer o certo e a sua ganância e paixão pelo dinheiro, fazendo ele um personagem muito divertido de se assistir. Ok, aqui a gente estava ainda no auge ali do personagem, mas ele ia ter um baque aqui quando chega os Novos 52. Principalmente porque o tom do personagem não se encaixava muito com a proposta que a DC estava querendo nesse reboot. Na realidade distorcida do Flashpoint, o Homem-Borracha foi aparecer numa minissérie spin-off. Flashpoint, a Legião do Mal, mostrou que nessa linha do tempo o Patrick conseguiu seus poderes, mas acabou se tornando um vilão. Nessa história foi mostrado uns usos bem monstruosos do poder do Homem-Borracha, como ele matando um prisioneiro com a própria mão esticada, e até na capa da segunda edição tem um retrato do Homem-Borracha monstruoso com os dentes cheios de sangue. Foi uma repaginada para o terror muito interessante de se ver no personagem. Agora no universo ali dos 952 em si, o personagem ele teve pouquíssimas aparições, o que acarretou numa queda enorme aí na popularidade dele. E aqui a gente pode dizer que talvez a aparição mais memorável dele foi quando a sua origem foi recontada na HQ da Liga da Justiça, aí dos 952, né? Na edição 25 dessa HQ, existe um personagem gangster chamado Io, que aparece mexendo em um elástico no começo do quadrinho. Só que mais tarde, depois de uma luta com o Coruja, ele acaba sendo atingido por um túnel de ácido e derretendo, mas ainda ficando vivo. O que pode ser visto como a origem do Homem-Borracha dos 952, mas infelizmente ele não iria ter mais aparições no futuro. E antes da gente entrar na época aí do Rebirth, do renascimento então da DC e como então o Homem-Borracha foi usado lá, vale ressaltar que em 2018 foi anunciado um filme solo, né, do Homem-Borracha pro finado aí DCEU. E a gente teve essa notícia, ele ficou em pré-produção por muito tempo, só teve a notícia desse anúncio. E o que a gente sabe é que talvez seria uma mulher borracha, mas esse projeto acabou não indo pra frente, né? O James Gunn depois acabou fazendo seu novo universo. E agora esperar para ver se o James Gunn, ele é fã ou não do Homem-Borracha e querer colocar no novo DCU. Mas enfim, talvez um dia teremos aí um filme do Homem-Borracha. Mas ok, voltando para os quadrinhos, no quadrinho Dark Days to Forge, uma prequel do Cavaleiro das Trevas Metal, temos o retorno do Homem-Borracha para a cronologia principal da DC. Na trama, o Senhor Incrível e o Batman se conhecem na Batcaverna, e o Senhor Incrível avisa o Batman que ele vai precisar de ajuda para resolver um problema multiversal enorme. Nisso, o Batman revela que prendeu o Homem-Borracha num casulo, por medo das habilidades que ele tem, mas ele vai ter que soltá-lo para poder ter a ajuda do Senhor Incrível. E esse foi o retorno, então, que o personagem estava precisando, né, há bastante tempo. E depois disso, o Homem-Borracha, então, participou agora de uma nova equipe. Agora junto com o Senhor Incrível, chamada The Terrifics. Na HQ, então, da equipe The Terrifics, foi explorada a dinâmica do Homem-Borracha junto com seu filho Luke, e o Senhor Incrível, a Garota Fantasma e o Metamorfo. Eles foram uma equipe responsável por lidar com vários problemas no multiverso da DC, tanto durante a crise Metal, né, da saga Metal, quanto também da Death Metal. E o sucesso do Homem-Borracha nessa HQ garantiu que ele ganhasse uma nova série própria de quadrinhos, em 2018, que dessa vez focou em manter ele nos temas do universo DC, só que ainda utilizando a comédia e o tom de paródia característicos do personagem. E pessoal, esse foi então um auge e queda, né, do Homem-Borracha. Um personagem que passou por muitos altos e também muitas quedas, longos hiatos e também grandes auges. Ele com certeza mostra como vários conceitos de um personagem podem evoluir ao longo dos anos, né? Mas realmente a questão da sua essência, ela permaneceu em quase todas as eras aí dos quadrinhos. Vamos ver se ele continua então ganhando mais espaço em outras equipes, quanto também em quadrinhos próprios. E se talvez ele consiga alguma série ou algum filme nos cinemas, né? Mas agora eu quero saber de vocês conheciam bastante esse personagem? Deixa aqui nos comentários se vocês já leram alguma história ou viram, né, as participações, né, do Homem-Borracha nos desenhos da DC.
E esse foi então o auge e queda do Homem-Borracha na DC. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos a opção do Seja Membro aqui no YouTube. Tem extras bem legais como o grupo no WhatsApp. Então, se quiser deixar esse apoio, nós agradecemos muito. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.